Vamos começar com a 10ª inverdade, a autoria do Novo Testamento. Embora a Bíblia, em geral, seja alvo de pesquisas arqueológicas e de fontes escritas, é importante esclarecer que Jesus não escreveu qualquer parte do Novo Testamento, tampouco do Antigo Testamento, pois ainda nem havia nascido. Tradicionalmente, 13 dos 27 livros do Novo Testamento são atribuídos ao apóstolo Paulo, que se converteu ao cristianismo após uma visão de Jesus na estrada para Damasco. Ele escreveu diversas cartas fundamentais para a disseminação da fé. Embora os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que abrem o Novo Testamento, sejam considerados relatos de testemunhas oculares dos ensinamentos, nascimento, morte e ressurreição de Jesus, é importante ressaltar que Jesus não foi o autor direto de qualquer parte do Novo Testamento. Passando para a 9ª inverdade, a representação de Jesus como branco. Esta é a imagem mais comum de Jesus em todo o mundo, retratando-o com pele clara, cabelos longos e barba. Contudo, é importante lembrar que Jesus era um judeu palestino que viveu na Galileia no 1º século. Estudos forenses de crânios de 2000 anos da Palestina indicam que Jesus possivelmente tinha pele morena, cabelos pretos e um nariz mais largo e menos pontiagudo do que frequentemente retratado. Portanto, essa imagem de Jesus, como conhecemos atualmente, é uma das maiores mentiras sobre a retratação de Jesus. Chegando à 8ª inverdade, a crença de que os muçulmanos não acreditam em Jesus. Embora Jesus seja central para o cristianismo, ele também é mencionado várias vezes no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, como uma figura sagrada e importante. Embora Jesus não seja considerado divino ou o Filho de Deus na fé islâmica, ele é reconhecido como um poderoso mensageiro de Deus e uma figura profética relevante. A surata intitulada Sura Maryam contém diversos relatos da vida de Jesus. A próxima inverdade pode ser surpreendente. Jesus era cristão? Na verdade, Jesus era um judeu, nascido na Galileia, em uma comunidade judaica. Seus discípulos e amigos mais próximos também eram judeus. Ele frequentava regularmente os serviços religiosos judaicos. O termo cristão foi adotado bem mais tarde, registrado pela primeira vez no livro de Atos do Novo Testamento, quando os seguidores de Jesus foram chamados assim por outras pessoas. Antes disso, eles eram conhecidos como os seguidores do caminho, ou considerados uma seita judaica que seguia Jesus. A próxima inverdade é uma curiosidade. Jesus foi chamado de Jesus? Na realidade, Jesus era judeu por origem e religião. Portanto, faz sentido que seu nome fosse de origem hebraica, a língua dos judeus. Entretanto, o nome Jesus não é de origem hebraica. Essa nomenclatura se deve, em grande parte, à tradução do nome hebraico Yehoshua ou Yeshua para o grego, e posteriormente para o inglês, resultando em Jesus. Os apóstolos de língua grega provavelmente não conseguiam pronunciar corretamente seu nome hebraico, o que levou à forma Jesus em outras línguas. Curiosamente, no Alcorão, Jesus é referido como Isa. Jesus tinha 12 discípulos? Na verdade, não. A crença de que Jesus tinha apenas 12 discípulos é um mal-entendido das 3 categorias de seguidores dele. Primeiro, havia aqueles que vinham ouvi-lo falar ou serem curados por ele, toda vez que ele visitava uma cidade ou vila. A segunda categoria consistia daqueles que seguiam Jesus de cidade em cidade, e eles eram conhecidos como discípulos, como descrito no Evangelho de Lucas. Esse grupo contava aproximadamente com 70 ou 72 seguidores. Além disso, havia uma terceira categoria de seguidores, os apóstolos. Eles eram os 12 homens escolhidos por Jesus para pregar sua mensagem independentemente, sem a supervisão dele. Portanto, esses 12 não eram meros discípulos, pois não apenas seguiam os ensinamentos de Jesus, mas também espalhavam sua mensagem e fundavam novas igrejas em diferentes localidades. O livro de Atos do Novo Testamento também menciona que cerca de 120 discípulos de Jesus estavam reunidos em um cenáculo. Para resumir,
Jesus tinha muitos discípulos, mas selecionou 12 apóstolos específicos para cumprir um papel especial em sua missão. A próxima, em verdade, é intrigante. Jesus só ensinou quando cresceu. Isso não está de acordo com os relatos bíblicos. A Bíblia descreve um episódio em que Jesus, com a idade de 12 anos, foi encontrado por seus pais pregando no templo entre os mestres. O Evangelho diz: depois de 3 dias, eles o encontraram sentado no pátio do templo, entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam estavam admirados com sua compreensão e suas respostas. Assim, desde certa idade, Jesus já demonstrava seu profundo conhecimento e sabedoria espiritual. Além disso, o ensino islâmico também fala sobre Jesus enquanto ele ainda era um bebê no berço. O Alcorão afirma: ele me concedeu a escritura e me tornou um profeta. Número 3. A crença de que havia 3 reis magos. Essa cena é comumente retratada em presépios, especialmente durante a época de Natal. Entretanto, os relatos históricos não afirmam especificamente que havia 3 reis magos. Na verdade, a Bíblia menciona apenas a visita de alguns magos que vieram adorar Jesus após seu nascimento, mas não especifica a quantidade exata. Os primeiros pais da igreja não afirmaram que esses magos também eram reis. O termo usado na Bíblia é plural, sugerindo que pode ter havido mais do que apenas 3 deles. A Bíblia menciona 3 presentes que foram dados ao menino Jesus: ouro, incenso e mirra. No entanto, o número exato dos magos não é especificado. Número 2. A crença de que Jesus era filho único de Maria. Isso não está em conformidade com o que a Bíblia afirma. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56, a Escritura menciona: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão todas as suas irmãs conosco? Portanto, a Bíblia indica que Jesus tinha irmãos e irmãs, o que significa que ele não era filho único de Maria. Chegamos agora à inverdade número 1. A data do aniversário de Jesus. Embora a Bíblia não forneça uma data específica para o nascimento de Jesus, muitas pessoas acreditam que tenha sido em 25 de dezembro. No entanto, não há evidências bíblicas que apoiem essa data. Além disso, é improvável que Jesus tenha nascido no inverno, pois os pastores geralmente não estariam nos campos durante a estação fria, quando os rebanhos eram mantidos em abrigos devido ao clima adverso. A tradição de associar o dia 25 de dezembro ao nascimento de Jesus só foi oficialmente estabelecida pela Igreja em 440 d.C. Em resumo, as 10 maiores inverdades sobre Jesus abordadas neste episódio nos ajudam a entender a importância de buscar conhecimento e compreensão precisos sobre figuras históricas e religiosas para evitar perpetuar equívocos e mal-entendidos.